Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Meu amigo, minha amiga, me acompanhem até o final deste vídeo. Novidades para poder passar aí para vocês. Vamos atualizar a situação aí da política do Vasco da Gama, sobre as eleições. Vamos dizer aqui em que pé está. Vamos falar muito aqui sobre a situação das categorias de base. O Sub-20 do Vasco da Gama jogou hoje. Vamos falar sobre a situação de dinheiro entrando aí nos cofres do Vasco da Gama. Vasco da Gama e Cruzeiro, partida que acontece amanhã. E vamos falar sobre a situação de reforços aí. Perfeito? Bom, meus amigos, vamos começar pelas nossas categorias de base. O Sub-20 do Vasco da Gama jogou contra o Botafogo hoje. Jogo referente à Taça Guanabara. O Vasco da Gama empatou por 1-1 com o Botafogo. O Cruz Maltino chegou a 12 pontos. O Vasco da Gama está aí na terceira colocação na Taça Guanabara. 1-1, placar até que foi bom. Meus amigos, com relação à grana entrando no Vasco da Gama, hoje a gente tomou conhecimento através do canal Atenção Vascaínos que o Vasco vai receber uma porcentagem aí do mecanismo de solidariedade referente à transferência do zagueiro Marlon para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Outra fonte de grana para o Vasco da Gama está vindo aí da Europa. O Boa Vista de Portugal confirmou que vai exercer a cláusula contratual e vai comprar o lateral direito Nathan por 1 milhão de euros. Uma grana aí que, embora seja muito pouco pelo Nathan, vai dar aí para o Vasco da Gama receber cerca de 6 milhões de reais. Bastante dinheiro, o que possibilita da gente pagar uma ou duas folhas aí nos próximos meses, se o dinheiro for usado com responsabilidade. Meus amigos, com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, o Vasco hoje viajou, o Vasco foi para Belo Horizonte. O Vasco que vai ter aí alguns desfalques de última hora. O Marcelo Cabo não vai conseguir repetir a equipe que venceu o CRB. Infelizmente, ele teve que mudar a equipe aí, porque o Vanderlei e o Rômulo foram diagnosticados com Covid-19, vão cumprir aí o isolamento de 10 dias. O Léo Matos também desfalca o Vasco da Gama com edema na coxa. E o Michel, meus amigos, sendo preservado aí, poupado, sem condições físicas para viajar com o elenco. Perfeito? Para o lugar do Vanderlei, não há novidade. Lucão vai jogar. Para o lugar do Léo Matos, o Léo Matos não vai fazer tanta falta assim. Já era uma opção para o banco. O Riquelme entrou, assumiu o lado esquerdo e puxa aí o Zeca para o lado direito. E a situação aí envolvendo o Rômulo, o Michel não vai poder jogar, então o Andrei terá uma nova chance na equipe do Vasco da Gama. Sendo assim, a equipe do Vasco para esta partida: Lucão, Zeca, Hernando, Castan, Riquelme, Andrei, Bruno Gomes, MT, Morato, Marquinho Gabriel e Cano, tá? A princípio, reparem aí, o Morato começa jogando por opção técnica. Bom, meus amigos, o Vasco da Gama vencendo por uma diferença de 2 gols, ocupará aí o G4.
Então é importante que o Vasco vença. A equipe do Cruzeiro também está muito desfalcada, vai sem a sua zaga titular, e o Vasco da Gama obviamente que pode se aproveitar disso. Amigos, com relação à situação envolvendo reforços, hoje teve um frenesi, não sei se é por conta dessa situação aí envolvendo a possibilidade do Levin assumir. Vazou uma foto aí, o Alex Teixeira postou uma foto dele almoçando com o Souza e com o Pássaro. Foto que foi publicada aí pelo Net Vasco. E aí, meus amigos, o torcedor do Vasco, que sempre é muito enganjado, foi lá no Instagram e pediu para que Souza e também Alex Teixeira viessem a vestir a camisa do Vasco da Gama. Dois jogadores com salários aí muito altos, a princípio fora de realidade, mas muito se especula aí, uma vez que são jogadores oriundos da base do Vasco da Gama e que almoçaram com o Alexandre Pássaro. Os torcedores ficam se perguntando o que aconteceu nessa conversa, nesse almoço. Bom, meus amigos, com relação à situação no STJ, a qualquer momento pode ter mudanças aí. A gente tomou conhecimento, a decisão já está tomada aí pelo ministro Cueva, uma confirmação que veio do canal do nosso amigo Léo, lá do Na Torcida Vascaíno. Se inscreva lá no canal do meu amigo. E olha só, essa liminar ela pode ser julgada a qualquer momento. Galera, há a possibilidade da ação dos Templários também ter um acórdão aí do Camilo Rulieri junto com essa situação do STJ, tá? Muita coisa sendo especulada aí nos bastidores, perfeito. Uma possibilidade muito grande da gente ver o Levenciano aí nas próximas horas como presidente do Vasco da Gama, ou que haja um interventor. O que vai ser julgado, repito, é liminar, que caberá recurso, perfeito, junto ao presidente do STJ, que é o Humberto Martins, para deixar muito bem esclarecido para vocês. Então pode sair uma decisão simultânea à ação dos Templários aí, junto aí com a situação do STJ. Então atenção, porque a qualquer momento a gente pode ter novidades aí, certo? A demora é pelo seguinte, não pode ter uma decisão aí que seja conflituosa. Muito se falou hoje que o Camilo Rulieri poderia até conversar aí com o Dr. Cueva para que não houvesse problema nenhum, certo? Esse processo aí que tem caráter de urgência. E na nossa live, na parte da noite, às 21h30, a gente volta para a gente poder dar uma atualizada. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!